Oi! E hoje estamos aqui no Pod Festas, que está no ar. E eu tô aqui com 3 mulheres maravilhosas e a gente vai falar um assunto... o nosso assunto, né, é fornecedores invisíveis, mas imprescindíveis, que são elas aqui e alguns outros. Então, hoje a gente está aqui com essas mulheres, vamos falar, e você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Google Spotify, pelo Google Podcast, de novo, errei, pelo Spotify, vai lá, curte, encaminha para os amigos, te inscreve, né, no YouTube tem que se inscrever, vamos lá. E uma coisa legal da gente falar também aqui é que o Pod Festas está com uma embaixadora, a Jéssica, do projeto Noivinha, que ela fala tudo sobre festas, casamentos, ela tem um grupo de noivas, um grupo de fornecedores, entra lá no @projeto Noivinha no Instagram e curte, segue ela, que ela tá nos chancelando o Festa Morfose, sempre com parceria, e o Pod Festas dessa vez. Então, gente, eu tô aqui com essas meninas e vamos começar com a Marcela, da Paper Place. A Marcela é arquiteta, dona da Paper Place, que, aliás, faz 15 anos este ano. Esse ano é um ano de boas, de muitas datas importantes, assim. E a Marcela cria desde a identidade visual, lá do início, né, até a parte, né, de convites, menus, pista de dança, toda a parte de papelaria ou até a parte online, né, sim, que hoje em dia tem um pouco essa demanda aí. E a Paper Place também é importante dizer, que esses dias eu até vi isso no teu Instagram, que se você tiver, né, você é arquiteta, você é design, você criou essa identidade visual, pode ir lá, igual que a Paper Place, imprime o teu material, né? Sim, tem o serviço de impressão também. É isso que a gente vai falar da diferença também da criação e das duas produção. coisas, né? Isso. Exatamente. E também tá com a gente aqui a Rebeca Donida, da Dança dos Noivos de Poa, Dança dos Noivos Poa, mas tem a Dança dos 15 anos também, ela dá para os formandos, para quem quiser, né? Que atua no mercado de casamentos há 13 anos em Porto Alegre e também de forma online, que depois ela vai contar para vocês como é que isso funciona, aula de dança online. Funciona? A gente aprendeu a fazer ginástica, tudo online, né? Por que não, né? Com mais de 600 danças apresentadas, né? Utiliza uma metodologia comprovada que garante uma abertura de pista linda até para quem não sabe dançar nada. E eu sou prova disso! Ela é mesmo. Muitos e muitos noivos que a gente leva meio arrastado para lá e depois se apaixonam, né? E aqui do meu lado, a Isabel Cristina, da Bel Bolos, que é especializada em bolos artísticos e tradicionais e bem casados também, desde 2003 também. Nossa, tá todo mundo fazendo 20 anos. 15, 20, 13. Eu também, como Adriane Ilmes Eventos, estou fazendo 20 anos este ano. Olha só. Por isso que eu disse, um ano especial, né? Então, o nosso assunto é por que fornecedores invisíveis, mas imprescindíveis. Porque a gente estava um dia discutindo entre nós, aqui na Festa Morfose e tal, de como tem, da quantidade de fornecedores que um evento envolve, isso tanto faz se é casamento, se é 15 anos, se é boda, se é formatura, e que tem alguns que às vezes são esquecidos, assim, até, às vezes uma falha até da organizadora, daí eu puxo para mim até também, que às vezes é tanto fornecedor que tem e na hora da festa ou no dia da montagem, tem alguns fornecedores que não estão lá, não estão ali na hora. Eles fizeram o pré-evento, né? Eles conversaram, às vezes até fizeram trabalhos de 6 meses, 1 ano, como pode ser o caso da dança, né? Tu tá lá ensaiando durante 1 ano, 6 meses, e no dia ela não tá lá, né? É diferente do fotógrafo, da decoradora, do pessoal da gastronomia, do bar de drinks, da organizadora, que estão ali tanto na montagem quanto durante o evento. Então, assim, a gente achou importante trazer alguns representantes desse time para a gente falar da importância de todo mundo. Porque quando a gente vai fazer a ficha técnica num evento, tu começa a listar todos os fornecedores que tu usou nessa caminhada,
Gente, É muita gente. é muita gente. Assim, ó, aí a gente falou esses dias da alimentação no staff, né? Que é quem tá lá na festa. Chega a dar, às vezes, 50 pessoas. Tu imagina quantos mais tem que não estão lá, que entregaram o seu trabalho antes e não estão lá. Então, é muita gente que tá participando desse evento, né? Então, assim, eu queria começar falando disso, assim, como é que é essa sensação, sabe, de participar e, às vezes, não tá ali, mas que tem que mostrar, tu tem que estar, né? Tu tem que mostrar por que tu é imprescindível. Fala aí, Marcela. Bom, tudo começa no nosso contato com a noiva, né? Aí, Com certeza. no contato ali, eu geralmente estabeleço uma relação de energia, que nem eu digo, assim, que já vai encaminhar o processo. Aí, tu estava falando ali que às vezes começa 6 meses antes, que é o meu caso, a maioria começa nesse prazo, não muito antes que isso. Aí a gente eu não trabalho com elas no dia, mas até a semana ali eu estou trabalhando com elas. Sim, porque tem material que só pode fazer mais perto mesmo, né? Então, eu trabalho com elas, com eles nesses 6 meses. Então, no dia eu não estou lá, mas na véspera, até às vezes a gente se fala na sexta-feira, então eu desejo boa sorte, então eu me envolvo de alguma forma. E no dia do evento, eu já começo às 4 da tarde, a hora que eu sei que a montagem já começou, eu já vou pro Instagram, já começo a acompanhar e curtir. Eu curto mesmo, assim, eu fico stalkeando as organizadoras para ver o que já está aparecendo, né? O que está aparecendo. E no dia eu realmente vibro com elas, assim, com tudo. Torço, às vezes, para que não chova. Fico, ai, coitados, fico mandando boas energias para não chover, que eu sei que a chuva... Sim. Não, porque existe todo um envolvimento, né? Antes, muito. assim, a gente que leva o cliente lá, a gente vê, assim, tem toda uma questão, assim, até que a gente já falou bastante aqui em outros episódios, do briefing, né? Do conhecer. É ruim também quando nós, organizadores, chegamos muito verdes para fazer a identidade visual ou escolher o convite, porque a gente ainda não conhece, a gente não conhece muito bem o cliente, a gente também não sabe muito bem como vai chegar, né? E aí tem toda essa coisa, vocês têm que entrar, tu tem que entrar dentro da cabecinha deles para entender. Às vezes faz e erra, acerta, erra. Fala um pouquinho disso aí, assim. Troca de ideia, né? É uma troca de ideias, É mais... A maioria das vezes chega sem ideia. 15 anos, principalmente, assim. São raros os casos. Noivos até, eles têm uma conversa prévia, assim, já de estilos, mas às vezes dá umas DR forte ali, né? De estilo de convite. Mas eu considero que eu tenho bastante paciência e jogo de cintura, assim. Então, eu sou meio incansável nessa busca, assim. E quando o estilo não está definido, a gente senta. Isso e aquilo. Vai por tentativa, erro e acerto. E eu sei quando elas gostam, porque o olho brilha, a voz muda. A atmosfera do local, ela é outra quando essa mágica acontece. Quando cai a ficha, assim. Aí, geralmente, quando elas vão lá, a decoração não está definida. Tem várias outras coisas que vão ser decorrência desse primeiro passo. Então, é um trabalho de equipe, assim. Aí a gente define. Aí depois isso vai ser replicado para todo o resto do evento. Exatamente. Aí depois eu passo o briefing para a Isabel, ela vai fazer o bolo de acordo. Aí todos os fornecedores envolvidos vão entrar na mesma vibe para que a festa tenha a cara do que foi criado. Exatamente, até a questão da paleta de cores, que eu sempre digo assim também, né? Sim. Uma coisa legal de falar, assim, do convite, por exemplo, principalmente o convite de papel, que a gente ainda preza por ele, eu prezo muito por ele, é aquela coisa, o convite é a primeira coisa que... O convite, o Save the Date, né? Hoje a gente usa muito o Save the Date, né? Ele tem que ter um pouquinho da cara dos noivos, da menina, enfim, mas ele tem que mostrar um pouquinho o que vai ser a festa. Sim. Né? Porque, tipo assim, daqui a pouco tu vai lá e faz um convite. Eu adoro papel reciclado, não sei o quê, ou craft, né? Aquelas assim, que é mais rústico, botar um tipo de fita lá que é mais rústico, enfim. Aí depois chega lá, a festa é lá num clube chiquérrimo, que não tem nada a ver, né? Ou o contrário, é um convitão desse tamanho, com papel de linho, com letras douradas, e a festa é num sítio.
As coisas têm que combinar, né? Não, tem verdade. que combinar e não só por frescura, vamos dizer assim. Tem que combinar porque ele vai transmitir para os convidados a forma como os convidados vão participar do evento, né? E até se vestir. Até se vestir. Exatamente. Eu sempre brinco, o convite vai engajar ali, o convidado vai ver se o convite for um projeto bacana, vai engajar para se vestir melhor, para o presente bom. Com certeza. É, exatamente. Eu brinco com o pessoal que ele passa uma informação sublimiar. É isso que Bem do importante. que vai acontecer, né? Na verdade, ele é a porta de entrada da festa. Sim, ele é. Ele vai mostrar o que vem por ali, né? Não, e ele também gera expectativa e é como os convidados vão lembrar da festa em si, né? Claro. Sim. E aí, Rebeca? E você fala um pouquinho do não ser invisível, porque a papelaria, querendo ou não, a gente ainda vai estar lá no menuzinho na mesa, o numerador. Vai ter algo. A arte, se tiver um telão de LED, a arte vai estar lá, né? A pessoa recebeu o convite ou o save. Mas a dança dos noivos, ou da debutante, que eu uso muito a Rebeca para debutantes também. Que as gurias A gente também tem a dança dos 15. que as gurias não sabem nem caminhar, às vezes, que dirá Caminhar de dançar, salto. né? Aí é Caminhar um de outro salto. processo, né? Da outro timidez processo. também. Principalmente agora, que elas estão muito tímidas, né? Exatamente. Pós-pandemia, enfim. Mas assim, conta pra gente como é que é essa sensação de ser um serviço que é muito importante e que às vezes eles deixam pra última hora, esquecem, né? E tem aquela coisa de não estar lá naquele momento que vai acontecer. Na verdade, quando eu vou nos casamentos, eu sou a convidada. Eu participo, né? Enfim, raras vezes eu consigo ir e tal. Mas normalmente eu não estou, que nem tu disse. Só que a dança, ela vai estar em tudo. Ela vai ser o que os convidados vão filmar, ela vai ser o que a cerimonialista vai postar, os noivos vão postar, as madrinhas vão postar. Então, ela é uma parte muito grandiosa, assim, do casamento. Na verdade, ela abre a festa, né? Então, é muito louco, assim, ser esquecido, às vezes. Principalmente numa postagem, enfim. Porque muitas vezes eu convivi com aquele casal, com aquela família, 1 ano, 6 meses, né? Ou então, muito ativamente no último mês. Quase todos os dias. Então, a pessoa, ela sabe toda a minha vida, eu sei toda a vida dela, eu sei os gostos, eu sei da papelaria, eu sei do cerimonial, eu sei de tudo. E aí, às vezes, eles vêm me pedir desculpas. Nossa, vimos que não te marcaram, me desculpe, enfim. Então, é como se fossem amigos meus já, só que aí, quando a gente fica invisível, é muito, muito louco, assim, que eu digo. Então, algumas cerimonialistas que a gente conhece, que eu conheço, aí sempre marcam. Às vezes, até me marcam em danças que não tem ninguém, que não é de professor. Porque, deve ser da Rebeca. Eles falam assim. Então, assim, para nós, né, que trabalhamos com isso, é muito, muito importante ser lembrada nas postagens. As pessoas estão no Instagram, elas estão na internet. E eu faço um trabalho muito forte na internet também. E quando a gente vai marcar os outros, eu sempre peço para o cerimonial, tem uma lista de fornecedores? Então, a gente também espera, né? A reciprocidade. Exatamente. Só que como não estamos na montagem, às vezes até tô no ensaio geral, enfim. Mas muito brevemente, aí isso acontece, né? Sim, geralmente eu sou uma que faço uma reunião final e muitas vezes a gente acaba no dia da reunião final, que é lá no local, a Rebeca combina de ensaiar. Então, a gente faz a reunião, depois ensaia, ou ao contrário, depende do horário, né? E aí, até tem um pouco mais esse contato com o local da festa. Às vezes, até com a pista, dependendo, né? Enfim, com alguma coisa que já esteja montada em pré-montagem. Mas é super importante isso, né? E depois a gente vai falar disso. Não, eu já volto aí, porque eu tenho mais coisa pra falar. Fora que as fotos mais bonitas, que eu acho, são as da dança, né? Ai, Quando for dança de música lenta, ficam lindas as fotos. Eu também acho. Aquele olhar, aquela cumplicidade. Mas até quando não é música de dança dança não, lenta, ela faz eles fazerem uma pose linda no final. Ai, que é muito trabalhado, né? Cada detalhe. E é bem isso. Então, por exemplo, a gente vai marcar alguém da foto. Quem é esse fotógrafo? Eu não vou postar a foto assim, né? E vice-versa. Seria muito bom se acontecesse. É verdade. Bel, vamos falar um pouquinho de bolo. Daí vocês vão dizer pra mim assim, mas o bolo, ele não é invisível, ele tá lá. Não, ele tá lá. Mas o profissional que fez o bolo, que criou o bolo, seja ele se ele é fake ou se ele não é, se ele é comestível ou bem casado, né? Que ela também faz, a Bel também faz aqui.
Mas ele não tá lá, ele vai lá e larga, né? Tu vai lá, larga, às vezes um entregador, enfim, largar o bolo e não tá lá durante a montagem nem durante a festa, assim. Como é que funciona isso de depois, até para saber, assim, a cara do noivo ou da menina quando chegou e viu o bolo, a cara dos convidados, né? Tanto a parte visual quanto a parte... quando tem um comestível, né? Como é que tu aguenta esperar até segunda-feira para saber como é que foi? Tu fica stalkeando que nem a Marcela? Como é que funciona isso? Não, eu não fico stalkeando, né? E é difícil, muito difícil ter essa paciência. É tenso. No momento que tu entrega um bolo, eu vou sempre entregar o bolo. Seja ele 1 andar, 2 andares, 3 andares, seja de montagem no local, eu sempre vou entregar. E eu que gosto de estar lá, porque eu gosto de ver todos os detalhes. Aí tiro minhas fotos, faço alguma filmagem, né? E é interessante que na hora tu já sabe, porque tu viu que tu fez o que tu combinou com a noiva, então ela vai chegar e o olho vai brilhar. Mas tu fica esperando até segunda-feira com aquela tensão toda. E tem que ter paciência, sim. E tem que ter segurança no que tu fez. Exato. No momento que eu sei que eu larguei ali o que exatamente ela Foi me combinado. pediu, né? O olho dela vai brilhar e segunda-feira tá tudo certo. Eu só não vou ter essa visão no dia. Isso deve ser... Eu, por exemplo, eu sempre digo assim, quando a gente tá lá na festa, às vezes as pessoas dizem, como é que tu não cansa, né? Todas as noites, ficar a noite toda, ficar até o final. Mas, gente, é um momento que eu vou ver o resultado do meu trabalho Meses de de um trabalho, ano, um é. ano e meio, às vezes, né? E é bem essa coisa de ter aquele abraço da cliente, da mãe da menina de 15, né? Que às vezes, assim, tu te estressou horrores, né? Aquele processo todo. Não só estresse ruim, o estresse ruim e o estresse não, né? Porque às vezes é aquela coisa de prazo, da gente tem que estar fazendo, o advogado do diabo também, né? Tá fazendo cobranças e prazos. Paciência, né? E aí no dia eu não vou estar lá na hora, né? Mas no caso de vocês, não tem como estar lá na hora, não né? tem como estar. Mas até essa expectativa, ela até é uma adrenalina gostosa. Tu aprende a lidar com ela e ela, né, te move. Sim. Isso é legal muito bom. isso. Isso é bom também. Eu né? quase morro, eu não. Não, eu Me não, manda. isso não quer dizer que eu não fico, né? Sim. O meu marido, ele diz assim, Abel, só segunda-feira para falar com a Abel, só domingo para falar com a Abel. Porque ele sabe que daí eu vou estar tensa, eu não consigo pensar em nenhuma outra coisa. Sim. Mas faz parte, né? Quando a gente optou por esse trabalho, quando a gente optou por essa entrega, a gente já sabia que teria essa situação. E, assim, tem uma coisa que eu gosto de falar que é muito importante, eu acho muito importante. Se tu não gosta do que tu faz, e se tu não sente essa adrenalina quando tu faz, não faz, Não vale a pena. tá? Então, assim, eu vou esperar, não vou estar lá, mas sei o que eu coloquei ali, vou ficar tensa, vou ter que aguardar o feedback da noiva, vou ter que aguardar as fotos para ver o olhar dela. Vou, mas é tão gratificante o dia que eu vejo o olhar dela. É verdade. Ah, sim. É Que verdade. deu, acabou não daí. tem dinheiro que pague isso, né? Não tem. E quando tu manda uma degustação, então, que essa degustação já te vem com um retorno assim maravilhoso, sabe? Eu costumo dizer que o meu bem casado é o melhor bem casado do estado. E eu garanto. Adoro. Não veio hoje. Não veio. Não veio. E eu garanto o que eu estou falando. E eu falo isso, assim, nesse formato, falo para a noiva e às vezes para a sogra da noiva, para a mãe da noiva. Quando vem aquele retorno, eu só digo assim, eu já sabia. Isso é bom, essa segurança. Agora, Bel, me diz uma coisa, agora pintou uma curiosidade aqui. O que mais sai na Bel Bolos? É bolo fake, bolo metade fake, metade comestível, mais bolo comestível? Tem uma tendência aí ou isso varia muito? Como é que funciona? Nós temos um comportamento que alterou, tá? De uns anos para trás, tudo que tu vê no meu canal ou no meu site é bolo verdadeiro, todo ele. Comestível. Aí o comportamento mudou para parte falsa e parte verdadeira. Hoje em dia, o que eu mais vendo são os semi-naked cake, que são aqueles quase que não espatulados. Então, a pasta americana está um pouquinho para o canto e esses bolos vieram com tudo. Tá? Então, mudou o comportamento. Verdadeiros, pequenos
E nesse formato. Nesse formato. E eu acho que isso tem a ver com o estilo das festas também, né? A gente tá com até a questão de casamento. Vamos pegar o exemplo de casamento. Casamento na igreja, aquele casamento formal, que pedia mais um bolo clássico. Mais requintado, de andares. Tá, não é que seja em baixa, mas ele não é mais só esse tipo. Aumentou muito, muito, muito o casamento ao ar livre. Exatamente. Em lugares mais afastados, em sítio, em casas de fazenda, enfim, e né? com o menor número de pessoas também, né? E isso muda o Convidados, estilo do no bolo caso. também, né? Então, isso faz com que essa alteração tenha acontecido, né? Então, é um comportamento do mercado que a gente tem que acompanhar, que Com a gente tem que se certeza. adequar, né? Porque eu, por exemplo, sou especializada em pasta americana e bolos clássicos, né? E eu tive que me adaptar, sim. Então, quando eu consigo, né, que uma noiva ela aprecie esse glamour todo da pasta americana e com muitos andares, a gente tem esse artifício de parte falsa e parte verdadeira, o que faz o olho da noiva brilhar quando ela não consegue verificar qual que é o verdadeiro ali. Uhum. Então, eu amo fazer esse teste com ela, mostro algumas fotos e digo, qual é o verdadeiro nesses aqui? Ela não sabe? Pronto, ela já pegou um assim. Mas como o comportamento mudou, realmente agora, e o que mais se vende, Bel Bolos, são esses bolos mais para ao ar livre. É o que a tendência que a gente nota na organização do evento, na hora de... Como Os eu disse. Como eu disse, não que não tenha, existe, eu tenho casamento na igreja, tem ainda, ou mesmo que não seja na igreja, mas ele é mais formal, mas deu um pulo muito grande, assim, deu um boom muito grande nos últimos anos na questão do ar livre, mesmo que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, E do mini wedding, né? Desde a pandemia. com certeza, que daí Isso. também pede coisas, né, menorzinhas. Menores, bolos menores, e que tem um glamour Sim. tanto quanto, porque ele sendo um bolo bem feito, ele vai ser reto, com uma estrutura bem feita e que ele vai ficar perfeito, seja o tamanho que ele for. Ele vai ficar perfeito. E é muito o que tu fala, né, Adri, que não é porque é um mini wedding que tem fornecedores piores ou que tem coisas que dão menos trabalho. Não, tudo dá Não, trabalho trabalho igual, igual. é tudo igual. Fazer o bolo é igual, só Não. vai Igual. Pensa que um bolo, se ele for de 5 andares, provavelmente ele não vai ser todo liso. Quase certo que ele vai ter várias técnicas de trabalho nos andares. E quando tu pega um mini, ele tem menos possibilidade de técnicas para colocar nele, para aplicar nele. Isso significa um bolo com uma estrutura muito melhor. Uhum. E isso significa que tenhamos profissionais com técnicas Capacitados. com técnicas perfeitas para mostrar trabalho perfeito, para trazer o bolo perfeito para sua noiva. É isso aí. Me diz uma coisa, Rebeca. Como é que faz para... que até a gente estava conversando nos bastidores aqui antes, qual é a música, né? O que mais eles escolhem, enfim. Mas, assim, como é que tu faz para tirar a essência desse casal ou dessa menina? Tipo assim, para entender... tudo que eles querem passar, ou entendeu? Porque também a dança não pode ser uma coisa assim completamente Igual pra todo mundo. igual para todo mundo, e também não pode ser completamente diferente de tudo que a gente vai ter na festa, né? Então a gente Verdade. tem que ter uma ligação. Como é que funciona fio isso? condutor. Na verdade, eu faço questão de ter um primeiro encontro, assim, com todos os casais, tanto online quanto presencial. E aí difere um pouquinho dos 15 anos, porque normalmente esse primeiro encontro já é com o pai, aí tem a vontade do pai, tem a vontade dela, tem a vontade da mãe, que às vezes nem tá lá, mas tem a vontade, enfim. Mas em relação a casamentos, eu preciso conhecer esse casal. Então eu faço um monte de pergunta, inclusive de outros fornecedores, para entender como vai ser esse casamento e muito da personalidade deles também. Então, às vezes chega um casal assim para mim, já sei o que eu quero uma valsa clássica e tal. Mas aí, na primeira aula, eu sempre faço um teste deles dançando, que eles vão fazer em casa ou que eles fazem lá comigo. E aí, é um casal super risonho. É um casal que, não, porque a gente já dançou forró não sei quando. Tá, daí eu fico assim, gente, mas eu vou ter que falar. Daí eu falo, mas vocês querem uma valsa clássica mesmo? Vocês querem uma dança romântica, mas que pode ter? Enfim, aí a gente vai descobrindo, né? É uma escavação. E aí, muitas vezes, eles acreditam no que eu tô falando, deve se parecer muito com o teu trabalho. Eles vão no que eu tô, propondo pra eles. E outras vezes, eu vejo que realmente a ideia deles é alinhada
com a ideia do casamento, com o que eu posso fazer por eles ali. Mas, em relação à música, às vezes eles querem ideias muito loucas. Eu quero um mix com 11 músicas. Nossa. Eu quero... Ih, tem de tudo. Eu ia dizer que ideias muito loucas, depende muito do que é o muito loucas. Porque Muito loucas. eu acho que às vezes é legal ter Muito. coisas loucas diferentes, né? Exatamente. Pra não ser sempre a mesma música, 92 vezes. Não. Que ela vai dizer agora qual é a música que ela mais fez coreografia. Perfect, do Ed Sheeran. 92 vezes. Não, mas assim, o que eu falo de ideias loucas, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem um casal que eles não dançam. Mas a gente quer um mix com 11 músicas todas do TikTok. Aí, o noivo já me olha assim, né? E daí eu sou obrigada a falar Geralmente é a ideia da noiva, né? Geralmente. Mas agora tá tendo uma invertida aí, né? Vocês não notam que tem noivos que param a vida pra eles organizarem o casamento. Eu acho muito legal. Mas, com certeza, a maioria é noiva. Então, é isso. É uma escavação ali do casal, da personalidade dele, do que combina o casamento, dos fornecedores que eu já conheço mais ou menos, já sei do que se trata, assim, o cerne do casamento. E também disso de estilos. É um casamento rústico? Onde vai ser a dança? Vai ser dentro? Vai ser fora? A dança vai fazer, muitas vezes, a transição entre chamar os convidados para ir para a pista, porque a pista não é ali no meio de tudo. Enfim, então, dependendo de cada casamento, de cada casal, aí que eu vou formando a dança. Mas muito, e eu digo isso pra eles, é muito deles. Então, eu digo, eu não vou estar lá dançando. Então, eu vou propondo. Às vezes, eles olham pra mim e dizem, prof, esse passo não rolou. Vamos trocar. Eu não sou apegada naquela dança. Eu não vou me apresentar. Eles é que vão. Sim. Então, tem que ter a ver com eles. E tem coisa que não sai, daí a gente tira também. Tira E tudo. eles têm que estar à vontade também, né, na dança. Muito. Porque é horrível ver a coisa engessada ali que tá. E geralmente é o noivo que é o mais, né, mais travado. Olha, normalmente sim, tá? Mas muitas vezes é um tesouro, assim, escondido. Porque eles dizem, não, porque eu sou horrível. Por isso que eu faço o teste na primeira aula. Porque quase nunca eles são horríveis. Que bom! Gente, há uma esperança. É muito assim. Só que eu acho que também, historicamente, o homem não dança tanto. A mulher, ela já acha que ela é boa. Às vezes ela não é, mas ela já vem assim, não, mas eu já danço, ele não. E às vezes é invertido. E uma coisa que eu tava pensando aqui, e isso vale para a profissão de vocês três e de vários outros. Como é diferente, não menosprezando quem não é assim, mas como é diferente tu pegar uma professora de dança, um professor de dança, que seja especializado em dança de casamento, em dança de 15 anos, e não um professor de dança de salão normal. Não estou dizendo que isso... De novo, não estou dizendo... É muito diferente. É que é muito diferente. Por que que tu estava falando, eu estava pensando nisso? Porque tu acaba conhecendo os outros fornecedores. Tu conhece o organizador, tu conhece o salão, o local do evento. Quando tu começa... Os passos. Exatamente, né? Que é diferente de um professor que está só na sala de aula ali e que fica dando aula para turmas que querem aprender a dançar, para dançar lá no CTG ou no baile, não sei onde. Então, acho que isso também é muito diferente, né? E eu sei porque eu dava aula de dança de salão, então eu sei a diferença, né? Não, até questão de luz, quem é que vai fazer a luz do dia, quem é que vai filmar, né? Tudo. Eu acho que tudo isso influencia, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre peço é pro casal filmar o último ensaio que tem que ser no local. Porque ele vai mandar essa filmagem pro fotógrafo e pro videomaker. Porque depois, às vezes, eles chegam assim, mas ele não tirou as fotos que eu queria. Mas essa pessoa não conhecia a dança, ela nunca viu. Então, às vezes, se eu tô na festa, eles me perguntam, vai ter pegada? Vai ter padrinhos? Porque daí ele muda a lente. Então, Com certeza. É um acalento, assim, para esses profissionais que estão lá. Eles têm que dar o melhor deles, mas eles não sabem o que vai acontecer. Vai pular vai vir 30 pessoas. Isso é muito importante. E, Marcela, acho que a gente até falou um pouquinho disso, mas, assim, como é que começa a criação? É bem isso, assim, o que é mais, na verdade, não é isso, assim, o que é mais difícil, o que é mais desafiador? É casamento, é 15 anos, é o que, assim? 15 anos, com certeza. Né? 15 anos, porque... Mais vertentes, mais fatores. Acho que todas nós tem uma personalidade em concordamos formação. Tem uma personalidade em formação e tem, às vezes, uma influência materna muito forte, com desejos claros e ameaçantes, às vezes. A gente sabe disso. De lá de trás. Então elas estão naquele dilema se elas seguem a vontade delas, se elas seguem a vontade das mães.
Então, E também tem, eu acho que, imagino eu, porque pra gente também acontece, muita informação, né? Muita informação. Muita coisa nas redes sociais. muita. Elas vêm... Demais, né? Às vezes eu digo para elas, não te trai. Tu tem uma referência, vamos seguir esse caminho, porque a gente começa a absorver muita informação. Olha o Pinterest de uma, daí o casamento foi rústico, daí o outro foi ao ar livre. Segue primeiro segue em acordo com o estilo da tua festa, né? Se vai ser rústico, se vai ser moderno, não adianta querer fazer uma coisa totalmente na corrente contrária do que está sendo proposto. Mas chega uma hora que nem isso dá para prova, assim, acabou. É. Não te influencia mais, vamos seguir aqui, porque senão a coisa não anda. Mas a gente sabe que às vezes tem umas que não adianta, né? A gente dizer que encerrou, acabou. Não. Mas eu acho que é a maneira como a gente conduz também, né? Tem que Exatamente. Isso é fundamental, assim. Eu tento ser bem objetiva, assim, nas minhas criações, tanto quanto eu não vou entregando aos poucos, assim, tipo, agora, quem sabe a gente usa essa fonte, a gente usa essa estampa. Eu já entrego uma ideia do todo. Que na minha visão, eu acho que ela já pula algumas etapas e faz o processo do olho brilhar. Porque é mais fácil, né? Porque mais senão fácil. porque já é difícil. E isso fala de qualquer cliente, principalmente na decoração, por exemplo. Tu começa a falar, vamos colocar as flores assim, assado, aqui um painel. A pessoa não A consegue... pessoa não consegue imaginar, não visualizar. consegue E no imaginar. convite, ou na identidade visual, na pista, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que aquela flor vai por estar ali? isso- Como é que aquele desenho, a letra curvada, a letra... Não, tem que olhar tudo já mostra junto, o né? todo, aí do todo, tipo, quem sabe isso, quem sabe aquilo. A gente vai extraindo. Como eu digo, é um acerto e erro. A gente vai algumas Sim. vezes acerta na arte 1, algumas vezes na arte 19. Da 20ª arte é raro passar, acho que Sim. nunca passou. Mas no Até a meu 19ª caso... eu fui. E no meu caso, por exemplo, eu sei que tem professores que fazem isso, mas eu nunca fiz isso. De mostrar a dança inteira. Então, essa será a sua dança. Mas aí, não é a dança da pessoa. É a minha verdade. dança. É diferente. Não, é Muito diferente. diferente. São coisas diferentes aqui que a gente tá falando, né? Até porque tu tá ali, aí um tem força pra carregar a noiva, o outro não tem. Ou jeito, sei lá. E eles vão conseguindo aos poucos, então não tem como. Eles vão olhar e dizer, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas depois, na aula 4, ele já conseguiu metade, mas ele não sabia do que se tratava. Ele foi E indo. também não é nesse caso, não é uma produção em série. Na verdade, Exatamente. nada. Não pode ser uma produção em série, porque cada um tem o seu Exatamente. jeito, né? Acho que até a estatura, força, Tudo. tudo entra, né, na história. Bel, eu quero fazer um link aqui, identidade visual, criação com o bolo, assim. Como é que funciona isso na criação do bolo? O cliente chega com a coisa, vende lá, como é que funciona isso, assim? Quando a noiva chega em mim, ela já está com a festa dela toda formada. Então, ela já me traz a identidade visual, ela já me diz o que dali ela quer que eu acompanhe. E o mais importante quando está comigo é que ela determina do que ela gosta. Quando nós conversamos na reunião com a noiva, algumas reuniões com a noiva, ela tem que ser clara comigo o que ela gosta e o que ela não gosta. Importante. Tá? Então, assim, é ali que eu vou ter, né, a ideia do que propor a ela. Como é que eu sei as ideias? Como é que eu sei do que ela gosta? Ela vai me apresentar ideias de bolos, o que ela já viu, A pastinha. porque famosa. ela olha tudo. Então, ela olha 1000 modelos de bolos. E aí, ela vem comigo com aquela ânsia. Né? E então, quando chega a mim, primeira coisa é ver o que ela gosta. Depois que eu sei o que ela gosta, isso a gente determina em 2 fotos do que ela gosta. Que difícil. 2 Gostei fotos. dessa. Aí ela já me trouxe a identidade visual, eu já sei a paleta dela, né? Então, aí é que a gente faz o conjunto do que ela quer. A artista, cada um tem a sua mão. Com Então, não certeza. existe isso de cópia de algum Isso era modelo outra de pergunta que eu ia bolo, fazer. né? Isso fica bem claro para a noiva. Com o que eu sei do que ela gosta e já com a identidade visual dela, a gente vai formar, então, o bolo dela. Porque acontece muito, e deve acontecer com a Marcela também. Eu quero esse bolo aqui, ó, com essas flores dessa cor, e a mesma coisa o convite. Eu quero. Claro, E a mesma coisa a dança, às vezes. É uma sugestão. é uma inspiração, Não né? Tem que ser uma pode- inspiração, né? E não pode alterar.
Depois que escolheu, conversou comigo, a gente já determinou um modelo, não pode mudar. Ah, tu não deixa? Não, eu não mudo. Eu não mudo Olha. porque tu tem que ter uma conversa com a noiva, ela tem que entender a seriedade do trabalho que está sendo Sim. feito. A gente não tem... se eu te disser que eu tenho 1000 noivas, eu não tenho. Mas as poucas noivas que eu tiver, elas têm que ter 100% do meu tempo, da minha energia, Sim. do meu trabalho em cada bolo. Então, eu tenho que dar esse prazo, eu tenho que determinar, porque noiva não tem limite. Nenhum, o ser humano não tem limite. Somos nós, profissionais, que temos que dar o limite para ela. E ela quer isso, ela quer que alguém diga, vai ser assim. Vocês podem perceber, a noiva quer. É que é gente faça. difícil a gente Criança. escolher também, né? A gente não sabe o que vai ficar bem, o que não vai. Respeitando, então, que nem eu disse lá no início, ela já me mostrou a identidade visual dela e o que ela quer dali, ela já me mostrou sugestões do que ela gosta e nós vamos montar juntos. Então, eu respeitei o espaço de escolha dela, Claro. e o gosto dela e o olho dela. Daqui para frente é comigo. Uhum. A gente tem que ter essa seriedade, porque se nós não tivermos, né, aí a gente se perde um pouco. Não, e até Confiar, porque... né, no E profissional. até a confiança é tudo, mas até porque bem isso, ela já vem de uma... quando ela chega no bolo, ela já vem de toda uma história antes. Então, ela já Várias sabe se ela definições quer... já estão ela já sabe se é azul sacramentadas. marinho ou se é azul clarinho, né? Então, eu não a gente sou já... a primeira pessoa que ela, que ela sim. procura. Então, eu tenho como, né, estar linkada a todos os outros. É complicado, é difícil, mas a gente tem que ser firme nisso aí. Gente, agora a gente vai ter o nosso momento cafezinho. Né? Não sei se todas tomam café, mas a gente vai oferecer aqui para vocês. E é o momento que a gente faz a publi do nosso podcast, porque a gente tem que, né, faturar. Então, assim, o podcast tem o patrocínio da Belle Signature, que nos arruma, nos penteia, hoje fiz as unhas, ó, E a Belle também atende noivas, debutantes, enfim, todo tipo de evento, ou realmente o dia a dia, né? Tem tudo, tem serviço de depilação, massagem, pedicure, manicure, tudo que vocês imaginarem tem lá na Belle. Só ligar, tá aqui. E o arroba é @Belle Signature. Tá? Fica ali na Rua Auxiliadora, aqui em Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre. Mas quem não é e tá no interior e vem passar o dia em Porto Alegre ou vai num evento também, pode agendar lá. Tá bem legal. E vamos lá para o nosso café. Gurias, todas tomam cafezinho? Um pouquinho eu tô. Pois é. Porque aqui a gente tem uma mamãe Recém-mamãe. do Antônio, que tem um mês hoje. Um mês hoje. Hoje, ele tá de olha, aniversário. tá de mês aniversário. Tá, eu nem fiz as fotinhos. Nem o bolo. Vou fazer atrasado. Ele não vai saber. Mas quando a gente era pequena não tinha nada disso, né? Então, sobrevivemos, né? Eu vou. Mas isso é muito engraçado. Eu não- falei, não vou fazer ensaio gestante, fiz. Não vou fazer ensaio newborn, fiz. Não vou fazer meu aniversário, vou Eu não fazer. fiz meu filho newborn, eu me arrependi. Não fez? Eu falei, não vou conseguir. No meu não tinha nada disso. Eu amo, então... eu amo recém-nascido, eu sou apaixonada por recém-nascido, me arrependi. de não Agora eu ter. também. Tá, mas então tá na hora de ter outro? Pode ter outro agora, né? Que dica, né? Meu Não DNA não permite data de nascimento antiga. Agora não é hora, Adri. Ela deve estar pensando, agora não é hora de falar disso. Muito bom. Essa já é... Adorei. Gurias, vocês sabem que a gente tem um momento aqui no Pod Festas, que é o Causos por Trás dos Bastidores, que é uma história engraçada, triste, enfim, de alguma coisa que tenha acontecido no mundo dos eventos com o trabalho de vocês, ou, enfim, a influência de alguém. Vamos contar. E aí, cada uma conta um, depois, se der tempo, a gente conta outro, e aí vamos indo, porque é importante a gente curte isso, porque são aquelas... É parte daquela que a gente sempre diz, isso vai para a história, vai para o meu livro. Né? Yeah. Hoje não vai para o livro, hoje vai para o Instagram, para as memórias do Facebook, sei lá eu. Mas que é para mostrar também, às vezes, que não é 100% tudo lindo, maravilhoso, perfeito, que a gente passa por perrengues e que tem... Muitos e muitos. Que tem muitos e muitos.
Marcela, começa aí. Você gosta do meu? Eu sei que tu tá na minha Ela frente. adora o meu caos. Não, mas é que eu gosto do teu caos mesmo. Quando eu fui convidar ela pra participar, ela já me contou o caos lá e eu disse, eu quero. O meu Eu quero caos foi em 2012, final de 2012. Dezembro de 2012. Véspera de Natal, que é uma época que todo mundo vai viajar, quer levar os convites para entregar para os familiares. Encerramos ali a produção. Eba, tudo concluído, missão completa, agora vamos descansar. Fui viajar. Aí, na época, a Gabriele Chanas, para quem não conhece, era uma blogueira super bem cotada. Sim, da RBS, né? Que ela blog era da RBS. Sim. a rainha das noivas Sim. aqui. Tô eu na praia, eu resolvi olhar o Facebook da Gabriele, um pedido de ajuda. Socorro! Uma noiva deixou os convites dentro do carro, num supermercado, e quando ela voltou, tinham arrombado o carro e levado os convites. Mas, gente, quem é que rouba convite? Não sei. Alguém que devia estar na caixa, ela deixou dentro da caixa e levaram a caixa sem Para a saber o caixa, que era. sem saber o que era. Aí ela pediu socorro na Gabriele Chanas, na RBS, Sim. em tudo. Daí, nisso, na época, tinha meu primo, que era meu sócio, liguei pra ele e disse, olha o blog da Gabriele. Olha essa noiva, vê se tu reconhece. Era uma noiva nossa. Era uma noiva de vocês. Era uma noiva que a gente recém entregue os convites. Aí, na época, não se cogitava mandar um convite por WhatsApp, como é hoje, que manda. Sim, imagina, Até porque 2012, né? Não, era a Nem- intenção dela também, né? Quem fez É. 100 convites impressos não quer... E já tem toda aquela carga negativa, né? Já deu errado com o convite, o que vai ser do meu casamento? O convite tem isso, né? Sim. Que as tem. pessoas É o primeiro momento, É o né? Ali que, primeiro que vai o momento. contato do convidado, Aí, né? se dá alguma coisa errada, já tem toda aquela vibe que acompanha. Aí ele me disse, tá, deixa eu falar com o Magrão. O Magrão era o nosso impressor, que já faleceu até. Vou falar com o Magrão, a gente vai refazer esses convites. Mas tu tinha chegado a falar com a noiva não tinha conseguido falar contigo Não, eu ainda. já estava em férias, aí o meu Sim. José Antônio, meu sócio, Aham. daí ligou para ela, falou, disse, a gente vai fazer os convites. Ela não acreditou, como assim vocês vão fazer? Mas demora 20 dias. Não, a gente vai fazer em um prazo recorde. Fizeram em 2, 3 dias. Imagina, ainda em época de férias Em época de coletivas, né? férias. Porque gráfica faz isso também. né? Aí, sim, que é o nosso período de descanso, de recesso. né? Aí tá, os convites foram entregues, tudo feliz, maravilhoso. Ela não, sem acreditar. A história acabou feliz. Mas o mais curioso é que o ano passado meu filho mudou de escola. Aí quando eu tava olhando ali o grupo de mães, eu disse, eu conheço esse nome. Aí eu fiquei pensando. Aí daqui a pouco eu disse, é ela, A noiva. a noiva. Não acredito. Olha! Aí eu disse pra ela, tu não vai lembrar de mim, mas eu vou só te dizer o que eu fiz no teu casamento. Aí eu disse, eu fiz os teus convites de casamento. Ela disse, eu não acredito que foi tu. Nossa, que maravilhoso. A fada madrinha dos convites. Aqui salvou E os nunca convites. voltou? Oi? O ladrão nunca mandou de volta os convites. E ela ainda é minha vizinha, ela mora na rua de trás da minha casa. Nossa. Olha só. Ah, não, mas é Destino. que bom, né? E que final feliz, né? Final Porque... feliz. Graças a ti, final feliz. Por favor, né? Tá bem casada, com o mesmo marido, tudo. Não, e o pior que eu acho... com 2 filhos lindos. Que eu acho que o que mais deve acontecer, assim, né? Eu fico pensando nessa coisa quando roubam, né? Que esse infeliz fez com esses... Atirou em qualquer bueiro por aí. eu tenho Vendeu? outro- Não Não, eu tenho Não, outro- quem é que vai casar com Eu aquele tenho outro dia? caso de roubo que era. Vai ser mais, Ai, vou fazer credo. mais curtinho. Eu sempre digo para as noivas quando eu vou entregar os convites: não deixa dentro do carro. Ah, sim. Vai direto pra casa. Vai direto, vai entregando em partes. Teve uma outra noiva que foi pegar no calígrafo. E era ali no IAPI, sabe qual era o Sei, calígrafo? aqui? sei. E ela tava. O noivo tava. Não, ela parou o carro, não lembro como é que foi. Aí ela parou o carro e desceu para pegar. E veio um assaltante, pegou o carro e foi embora com os convites. Só que aí ela estava com o celular dentro da. E na época eles não sabiam ainda como diz. Ah, o celular Como- ficou dentro do O carro celular também, ficou então ela dentro do carro, rastreou. Ela rastreou e achou os convites. Achou o carro com os convites. Esperto. Essa foi mais. Mas depois eles se ligaram e botavam fora, né? O celular. Uhum. É, não, mas pelo menos teve Ela final essa feliz. achou Os dois, convites, os essa não dois sei teve final imprimir. feliz. Bel, conta aí uma história pra gente. Então, são 20 anos fazendo bolo, né? Um pouquinho mais, mas a gente conta 20. E muita coisa acontece. Eu tenho 2 situações que eu gravei muito, e talvez a pior tenha sido de um bolo que eu estava na faculdade e o meu esposo foi entregar. E a gente sempre tem o cuidado de sair cedo para uma entrega. Então, se possível, a gente entrega antes do horário marcado. No dia, a gente verifica, né? E ele foi entregar sozinho, e eu estava na faculdade, e ele disse, eu recebi uma ligação dele, vem para casa. O que aconteceu?
o bolo caiu. Bom, eu levei um susto, mas sinceramente eu não acreditei muito naquilo. Ele derrubou? Não, ele não derrubou. Ele passou por um buraco. Como era uma Duster, ele achou que só não tinha acontecido nada, porque a gente tinha tudo, tem tudo, né, certinho para não acontecer acidente. E aí ele continuou. Quando ele chegou na casa da cliente, porque a festa de 15 anos era na casa. residência. Uhum. Ele chegou lá, tudo lindo, maravilhoso, tudo montado. Aí, quando ele foi abrir para tirar, a mãe da debutante estava com ele e viu o bolo cair. Uma parte do bolo, era 3 andares verdadeiro, uma parte caiu. E surtou. É desconstruído. Aí ele olhou para ela e disse, eu vou levar de volta para Bel arrumar. E a mulher entrou para dentro de casa, não falou nada para ele fechou e me ligou. E aí eu fui para casa, eu cheguei em casa na mesma hora que ele chegou. Mas que cliente mais controlada. Ela foi controlada. Ela foi fina. E aí, quando nós chegamos juntos, ele foi direto para a nossa cozinha e eu fui até lá. Não nos falamos, eu simplesmente peguei o bolo, tirei para o lado, botei pasta americana toda de volta, fiz todo o trabalho de volta. Como eu ainda tinha, né, parte da pasta americana na mesma cor, porque tínhamos 3 tons de rosa. Ainda isso para ajudar. Tá? E o acidente foi no bolo do meio, uma parte do bolo do meio. Eu retirei o bolo do meio. E como eu ainda tinha parte de massa de bolo pronta, aquela partezinha ali eu consertei. E a estrutura estava perfeita, só aquela partezinha mesmo da lateral, uma parte da lateral machucou. Eu simplesmente arrumei na maior tranquilidade, com tudo que eu tinha. Ele ficou perfeito. Tirei a foto dele. Ainda tirou a foto. Tava plena. Não, eu fui para a entrega com ele. Cheguei lá, a cliente me recebeu no carro. A cliente me olhava assim com uma felicidade, sem acreditar. Já volto. No horário marcado, inicialmente. Nossa. E aí, eu tirei foto com essa cliente na mesa, eu e ela. Às 8 horas. Às 8 horas. Tirei a foto com ela lá. Então, esse bolo, para mim, ficou marcado. Eu sempre comento em aulas, assim, eu sempre comento, porque foi bem complicado. Mas, assim, o que me deu essa condição? Estrutura interna. Uhum. Tá? É verdade. Isso que me deu a condição de fazer. E inteligência emocional. Inteligência emocional. Trabalhar com eventos é muito jogo de inteligência cintura. emocional. Mas trabalhar com evento Eu sempre isso, digo né? que todo mundo devia trabalhar com eventos numa época da vida verdade. para aprender a ter a responsabilidade, o jogo de cintura, outro o nível. timing. Porque tu pode até te estressar. Óbvio que é a adrenalina que tu te estressa. Mas tu tem que ir lá pela assunto, tu tem que tomar só um pouquinho. Surta 2 segundos e toma a decisão. Tu tem um problema. Tu tem que resolver. É só isso. A tua debutante está lá te esperando, linda, maravilhosa. O teu nome está ali. Não pode faltar amanhã com o bolo. Peraí que eu vou voltar. Não, então assim, tu não tem que pensar em pode ou não pode. Tu tem que resolver. E pronto. E a outra situação é uma pequenininha, que quando nós estávamos nos direcionando para a entrega do bolo, era um bolo de 3 andares de casamento, uma noiva. O carro da frente capotou e meu marido teve que frear, foi bem complicado. Ele só foi para o ladinho depois, fomos lá atrás, olhamos, o bolo topo de cima pequeno tinha caído. A gente fechou o carro e continuou. Sempre a gente leva uma malinha com primeiros tudo socorros. que Os primeiros precisa. socorros. Quando chegamos no local, eu então virei, consertei, fiz o que tinha que ser feito. Depois do caso, eu comentei com a noiva se ela tinha percebido alguma coisa, pedi as fotos dela. Na segunda. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Graças a A noiva Deus. até hoje é minha amiga. Ah, que legal. E nesses 2 casos eram bolos comestíveis, né? Sim, como eu te disse antigamente não, há anos atrás, né, os bolos, a tendência deles Era era mais. todo. Eu vendia bolo verdadeiro todo. Porque o fake é mais difícil de acontecer isso, né? O fake é mais difícil de acontecer. Só isso. se for realmente o carro, só se ele Muito sair mais, rolando, né? dependendo da parte que é verdadeira. Tá? Porque se o bolo é no meio de outros bolos falsos, Sim. aí não acontece. Se o bolo é no topo, já é um pouquinho assim, mais fácil de acontecer. Deixa eu... É por isso que vocês têm que contratar, saber quem vocês contratam também. Pelo amor de Porque
A gente, porque eu sempre digo assim, isso ó, é- imprevistos acontecem, pode acontecer, a gente nasceu, pode acontecer imprevisto. Mas se tu tiver um profissional Exatamente. engajado, profissional responsável, com ética e tudo Valor, mais, não de preço. exatamente, ele vai resolver o problema de um jeito. E às vezes o noivo nem vai ficar sabendo, né? Não. Como foi o caso da minha noiva. Da noiva, Ela né? ficou sabendo porque É. eu falei pra ela. Não, e a outra também, né? Tipo assim, acreditou. Ela vai embora e vai voltar e voltou. A segurança que meu marido passou pra ela na hora, a Bel vai trazer de volta, aquilo ali Sim. eu acredito eu que tenha dado a segurança. Ela pensou com ela, até a Bel chegar aqui, eu quero ver o que ela vai me apresentar. Ela Sim. deu um voto de confiança. Deu um voto de confiança. Até porque ela sabia profissional que conversou com ela, né? Que teve reunião com ela. Não, e eu acho que até essa questão que tu fala, assim, de não deixar pra última hora, não entregar no último minuto, isso, gente, eu prezo muito Imprescindível. pelos prazos e pelos horários. Eu sempre digo assim, se tu pode fazer antes, faz Eu também antes, acho. não deixa pra última hora. Eu, né? quando eu trabalhava com os eventos, eu aprendi essas coisas. Entrega a gente tem que fazer de manhã. Porque se dá algum imprevisto, tu tem tempo pra resolver. Exatamente. Quanto mais exatamente. cedo tu entregar a missão. No caso do bolo, um pouco diferente, tá? O comportamento tem que ser assim, sim. tem que ter uma conversa com a cerimonial. A cerimonialista tem que estar a gente tem que estar unida nesse Sim, isso é sentido. importante. Porque o bolo não precisa, o bolo sim. precisa, inicia a tua festa às 20. Tu não precisa estar com o bolo lá só às 19 horas, mas tu não precisa ter às 10 da manhã. É. Ele vai ficar exposto. Muitas vezes eu Assim, cheguei, a umidade e isso é ainda, experiência. imagina. Não, tu chega e o ambiente não está nem pronto ainda. Sim, aí o bolo corre E o aí risco o- de ser o levado bolo junto na confusão, né? Fica para lá e para cá. Então, não. Quando estiver pronta a mesa que vai o bolo, é o momento exato de chegar o bolo. Exatamente. E eu só posso fazer o ensaio da dança quando tiver a pista. É. Então, tudo São várias interligado. coisas, né? Vai lá, Rebeca, conta aí meu uma caos. história. Gente, meu caos foi muito, muito curioso. Existia, né? Tinha muito isso, assim, das cerimonialistas me indicarem, mas na época o Instagram não era tão forte, então era, né? Eu conheço uma pessoa que faz dança e tal. E aí, eis que, num domingo de noite, me liga um noivo. Oi, tudo bom? Tal, que minha cerimonialista te indicou. Eu queria fazer uma dança surpresa para minha noiva. Eu, tá, com os meus padrinhos. Ah, legal. E que tipo? Quero dançar flamenco. Disse, ok. Eu pensei assim, essa pessoa deve ser da Espanha, deve ser já, Sim, deve né? ter uma história por causa disso, Isso. atrás disso. Beleza. Deu, não, então tá, vamos marcar uma primeira aula que eu quero pelo menos entender primeiro contigo e depois com os padrinhos. Tá bom. 10 minutos depois, toca meu telefone de novo. Oi, tudo bom? Eu vou casar, minha cerimonialista te indicou, eu quero fazer uma dança surpresa pro meu noivo. Eu disse, qual é a data do casamento? Tal. Qual é o local? Tal. Era o mesmo casamento. Com as minhas madrinhas. Só que as minhas madrinhas só chegam no dia do casamento. Ai, que legal. De manhã, porque era de outro estado. Eu, ok, tá, vamos marcar uma primeira aula. Só contigo. E aí, no mesmo dia, em horários diferentes, eu marquei eles dois. Daí, conversando, primeiro, ele não sabia nada de flamenco, não sabia nada, não era da Espanha. Era uma ideia da cabeça dele, que viu num filme, enfim. Tá, daí eu meio que consertei um pouco a história do Flamengo, porque ia ficar uma coisa... Pois é, como é que é dançar flamenco só os padrinhos? Não sei, não consigo Não, imaginar. gente, se é uma pessoa que já dança flamenco, é um grupo de flamenco, são coisas, né? Mas não tinha nada a ver com a história. E aí eu meio que consertei, foi uma dança com vibes A dança espanholas. A dança dela também ia seguir a Ela mesma. queria um forró com as madrinhas. tudo a ver. né? A Porque indumentária, tinha... a indumentária é parecida. Igual, também. porque tinha a ver com o estado dela, enfim, de bom, origem e tudo. tá. Mas aí eu vi assim, gente, vai ficar tão desconexo. Esse casal, eles precisam de uma dança deles pra alinhar tudo. E aí eu meio que entendi que eles sabiam que algo estava rolando um com o outro, só que não sabiam o quê, né? Que cada um tava aprontando uma surpresa pro outro, mas não sabia o que que era. Isso. E daí eu convenci, né? Convenci a noiva que não queria, mas eu convenci ela de pelo menos fazer uma dança junto do noivo, com uma vibe meio espanhola já, pra dar uma continuidade. E aí a dança do forró a gente botou no início da festa pra trazer todo mundo de um lugar pro outro. Enfim, foi uma loucura. Até no dia do casamento eu tava ensaiando as madrinhas, mas tive que... Na época nem tinha essa coisa de dança online, mas tive que mandar o vídeo pra elas antes. Então meio que começou na minha vida. E assim, ó, foi um Mas perrengue. e como é que tu fez essa dança do casal sem ele saber? Não, aí eu convenci eles e aí Abriu eles o jogo. acreditaram em mim, daí eles foram lá um dia ensaiar juntos, mas o noivo fingiu que não me conhecia.
Foi muito... Isso já aconteceu várias vezes. Olá, professor, olá. Ela já foi lá, já tomou... Teve até um Falciane! noivo... Não, teve um noivo que teve 10 aulas só comigo, porque ele não queria fazer feio. Para a Olha, noiva. Isso é outro Opa. caos. Isso é outro caos. Fez um intensivo. Fez, e a noiva era de outra cidade, e ele tinha outro professor em outra cidade. Só que ele falou, o meu professor, ele passa só a coreografia, ele não ensinou. Então, daí eu... Sim, tem que ter o gingado lá, Isso. aprender a... E aí foi, depois a noiva me ligou, ai, tu que foi a responsável. Foi bem legal. Ai, que Tem que legal. aprender a dançar, é pra vida, né? Tão bonito. Pra vida, Tem muito meus legal. tios que têm 70 e poucos anos, eles saem todos os sábados pra dançar dança de casal. Meu sonho. Todos os sábados. Eu fiz aula de Germânia, dança, lá mas tem- meu marido disse que não vai mais dançar comigo. Porque eu não deixo ele conduzir. Mas esse é o problema Eu de quero todas as conduzir. mulheres. Não, não é que ele não deixa, ele não sabe te conduzir. Porque se o... olha, ele vai ouvir o podcast. É as duas coisas. É a Não. mulher, às vezes, e é o homem. Ele diz que a culpa é minha. Não, e é a realmente, culpa- mas eu sou muito... Eu sou muito... Eu Condutora. quero mandar. Mas não é só tu, é todas as mulheres. Nós somos condutoras, tá? Só Mas que se aí... o homem dança bem, ele conduz. Guria, mas é que é muito louco, porque às vezes eles conduzem. Às vezes o noivo até já fez dança, mas elas têm essa dificuldade. Então, não. É. minha primeira aula é só de condução. E daí tem um exercício bem legal que a gente fecha os olhos da noiva e que ela tem que ser vamos conduzida fazer um- com algumas coisas. Partiu É aula, bem vamos interessante. É. Podem ir, estão Meu convidados. marido dança ele e o copo, né? Ele é um dos que pra se soltar tem que... Tem um que levou beber um tequila lá na aula. Ah, Ele até não. deixou É. a tequila lá. Não, mas no meu casamento foi mais ou menos isso. Ele bebeu pra criar coragem pra dançar e eu não bebi nada até a hora da dança, porque Sim. com medo de, né? E aí depois ele parou de beber e aí quando ele parou de beber eu comecei a beber. Porque Aí dançaram eu me bem. soltei, dançamos Não, bem. e isso é muito louco do meu trabalho, porque você tava falando, não, porque as pessoas têm que confiar no meu trabalho. Não, tem que confiar, mas eu também tenho que confiar que eles vão dar conta sozinhos lá na hora. Então é mais nervoso ainda pra mim. Sim, mas então é um pouco inverso, né? eles uma confiam em tensão mim, mas eu inversa. tenho que confiar É. neles. E às vezes sai uma coisinha que outra, mas eles também têm que ter jogo de cintura e foi, e ninguém Sim. viu. Sabe que eu tenho um caos, que agora me lembrei, vocês falando de bolo, né? Mas não foi comigo. Eu tava num clube em Porto Alegre, que tem 2 salões, um do lado do outro, assim. E aí, as organizadoras, era uma dupla, que até hoje elas não são mais sócias, mas elas estavam no salão do lado. A gente se conhecia, casualmente até uma delas era minha vizinha. Quando a gente chegou pra montagem e tal, nos cumprimentamos. Ah, e aí, que legal, né? Ali eu acho que era uma festa de 15 e o meu era um casamento. E aí, tô lá montando a minha festa e tal. Aí fui embora, né? Porque eu sempre fico na montagem. Daí, quando chega uma das minhas meninas, a minha auxiliar fica no salão, eu vou pra casa. Se é um lugar que dá pra fazer isso, eu vou pra casa, tomo banho e volto. Quando eu tô voltando pra logo começar a festa, vem uma delas do outro salão, apavorada. Adri, elas recém tinham começado, assim, fazia uns, sei lá, uns 3, 4 anos que elas estavam no mercado. Adri, me ajuda. A menina, a mãe da menina não foi atrás da nossa indicação de bolo. E o bolo chegou aqui. E ele já chegou meio tortinho. Começou a... E aí a gente botou, já chegou na hora, que era pra chegar, tudo, enfim, botaram na mesa lá. E agora, faz 5 minutos, o bolo despencou. Sozinho. Foi tipo assim, ela disse, já tá, né? E era comestível também. O que a gente faz? Que me ajuda, me dá uma... Eu disse, gurias, agora, tipo assim... Não faço a menor ideia. Não dá 7 horas, né? Não tem, era Chama mais ou Bel, menos isso. chama Bel. Era 7 da noite, Já tipo assim... consertei bolo. Mas assim, ó, daí eu disse assim... Aí ela disse, não, pior, Adri, é que a gente... é uma pessoa conhecida dela, que a gente não tem nenhuma influência nem nada. A gente liga e ninguém atende. Ah, normal, claro. Né? Isso também já faz alguns anos, não tinha esse monte de internet. Internet não tinha Que agora é WhatsApp, essas rapidinho coisas. pra É que agora saber. é mais fácil, né? Mas a gente liga e, claro, não é alguém que tu conhece, que tu indicou pra tentar resolver. Faz parte do teu Eu disse, time. tu não vai conseguir um bolo. Não. Já que tu vai tirar um bolo às 7 da noite, né? Eu disse, guria, é o seguinte, levem esse bolo pra cozinha, porque ele é comestível. Serve cortado. E explica pra cliente, depois que ela chegar, que não vai ter o bolo pra fazer, o não sei o que lá, né? Cantem um parabéns na pista, inventa uma coisa lá, sei lá eu, e depois serve o bolo, porque pra servir tá bom. E ela disse, não, vai ter que ser, né? Eu disse, e some com a mesa, porque era uma mesinha separada, assim, só pro bolo. Eu disse, e some com essa mesa pra não chamar a atenção de ninguém. Então, assim,
como... Não foi comigo, mas, tipo assim, eu me lembro direitinho da situação toda, da sabe? tensão Da causada. tensão toda causada. Então, isso pode acontecer, assim como a história dos convites e tudo mais, né? E isso é de ser fornecedor de casamento e festa ou não. Porque Exatamente. quem é que vai desligar o celular? É exatamente o que eu ia falar. Aí tu vê bem claro que ele não é um fornecedor padrão que não é do... Exatamente. Essa time coisa da do... fornecedora. Exatamente. Assim, ó, essa coisa do não ser, né? Ah, a minha tia vai mandar Não. os doces. Gente, Não, comigo... isso já aconteceu comigo Minha também. avó vai fazer Comigo o bolo. comigo Não, é às vezes é clássico da vergonha alheia. Da amiga criar a identidade visual. Isso é muito comum. Aí, lá pelas tantas, a amiga cria uma coisa que funciona super bem ali online, mas na hora de produzir, são coisas que tem, às vezes, 5, 6 processos de impressão. Uhum. Aí fica caro, daí começa a dar aquela confusão entre as duas. Então, cada um no seu quadrado, né? Não, e se é tua Exatamente. amiga, tu não vai xingar a tua amiga. Não ou tu xinga, dá vai... briga. Já vi da casa de aí não é briga. mais amiga. O que eu gostaria de comentar, assim, bem rapidamente, pessoal, é que problemas existem Claro, para todo todos mundo. os Sempre. profissionais. Pra todos. Assim como eu citei, tu citou, nós todas aqui citamos. A situação como é resolvido esse problema é que dita o profissional, Com é que certeza. muda o profissional. Então, os clientes eles não têm que procurar profissionais que não tenham tido falhas, e sim profissionais como eles resolveram os seus problemas, e se eles resolveram, até onde está a responsabilidade desse profissional. Isso é muito importante, porque a gente está vendo no mercado profissionais que só sabem fazer. É, E verdade. às Que vezes o interessante fazer isso. não é muito. Mas Verdade. até pro outro lado também, né? Para quem vai receber, às vezes, a má notícia, né? Até a gente teve recentemente um caso das ponteiras, lembra? Ah, Que é o fornecedor verdade. era dourado, o fornecedor mandou rosé. Isso. Mas a Adri, graças a Deus, a gente tem uma boa relação. Ela sabe que não foi que Sim. aconteceu. O fornecedor mandou errado. Sim. Eles estavam no prazo. A Adri sempre é adiantada, né? Isso é importante também. Muito Muito importante. importante. Ela tá sempre no prazo. Então, a gente teve... Claro, é chato dessa notícia. É horrível. Ah, sim. Tipo, explicar pro cliente e era um detalhe que eles queriam Queriam muito. Então, não era assim, simplesmente... Não, eu quero... A gente, aquilo ali deu toda a diferença no convite. E aí chegou... Tipo, então, olha só. Ou a gente faz com o rosé, ou a gente espera uns mais dias. um pouquinho, porque tem tempo, tem prazo. Só que eles... Aquela coisa de ansiedade de novo. Aquela coisa, vai dar tudo errado, que o convite já não... Não, né? E Não. aí foi tudo bem. Foi. Foi tudo tranquilo. Então, é bem isso. É a maneira como a gente vai se portar, Mas dos dois conduzir. lados. Tanto dois quem lados. recebe a má notícia, né? Porque Exatamente. tem organizadora que fica em estado de choque, que não sabe como reagir. Tem várias. Tem várias. Tem É. várias. É. Foi unânime. Foi Não, unânime. E né? aí entra aquela coisa que a gente até estava falando de fazer um outro podcast, um outro episódio falando sobre as emoções, porque isso tem muito a ver. A gente Nossa. precisa aprender. E ninguém... Claro que a gente... São coisas que a gente não espera que vá acontecer, mas a gente tem que ir aprendendo a dominar isso, né? Hoje Porque eu prezo que nem as o organizadoras médico. com inteligência emocional. Sim, mas é que nem o médico. qualquer Tu quer profissional, ver né? ele desesperado? Não. Então, né, tu não quer ninguém do teu É. evento que tu contratou assim, ai não, mas vai dar tudo errado. Gente, infelizmente, o nosso tempo está indo, mas eu quero, e a gente vai passar um minutinho aqui, porque eu quero que vocês digam 30 segundos, deem um recado final. A gente nem falou que a Bel vai lançar cursos de bolo online. Vou rapidinho aqui, mas depois a gente até pode falar isso nos stories, a gente pode fazer uma gravação, porque senão não vai dar tempo da gente falar tudo aqui. Mas ela está preparando várias coisas para ir para o segundo semestre, né? Mas eu quero que agora vocês deem um recadinho final, assim, para quem está nos assistindo, para quem vai casar, quem vai fazer 15 anos ano que vem, ou até nesse ano ainda, enfim. Vai lá, Bel. Então, eu quero falar para as noivas. Tá? Eu quero dizer para as noivas que não esqueçam do seu bolo lindo, maravilhoso. Seja ele um andar, seja ele pequenininho, seja ele mesclado com verdadeiro ou falso. Vocês têm que entender, lá no meu canal, acredito que vai ter aí o endereço. Dá o depois. arroba, Pode colocar aí. Bel Bolos. Lá no meu canal tem um vídeo contando toda a história, a origem do bolo, a importância do bolo da noiva. Então, assim, o bolo tem o quê? Ele tem no ingrediente principal dele a farinha de trigo. O trigo que é sinal de prosperidade e fertilidade. Compartilhar a primeira fatia de bolo, o homem e a mulher que estão ali selando a união deles, é tudo de bom. Eles acreditam, existe ali
um potencial muito grande de energia boa para eles, que eles vão estar compartilhando com os seus convidados. Então, entendam que o bolo não está lá só para bonito, só uma parte bonita da festa. O bolo tem o seu significado. Então, prestem atenção nisso e tentem se informar sobre isso. E guardem uma fatia para comer um ano depois. Ah, é verdade. Eu tenho cliente que Ou já mais. fez 11 anos de casado e tem até hoje. Nossa! Cada ano eles comiam uma fatia. Ah, não, E esses- prestem bem Amei. atenção eu, formiga, do na jeito que eu sou, já profissional. ia ter comido. E prestem bem atenção na profissional que vocês vão escolher. É isso aí. Tá? Não precisa ser a melhor de todas, mas a que deu o seu melhor para vocês. É isso aí. E a que a Muito energia bata. Vai lá, Marcela, rapidinho. Assim A gente já como passou. o Abel falou, não esqueça do convite também, que ele é importante. A função dele não é ser guardado para a eternidade, mas ele vai transmitir no momento informações que são essenciais. Ele deixa o convidado mais entusiasmado para ir para participar do evento. Então, eu sempre digo, precisar não precisa, mas todo mundo gosta de receber um convite bonito, impresso, com o seu nome bem escrito, corretamente. Faz toda a diferença. Faz. A gente se sente, quando a gente recebe, a gente se sente importante, Muito. né? O WhatsApp, a gente recebe tudo pelo WhatsApp, boleto, recebe um monte de coisa. Chega um convite, não é a mesma coisa. Pelas minhas pesquisas que eu faço, a pessoa tem a sensação de que sempre foi o suplente, assim. Tipo, não estava na lista, aí resolveram mandaram pelo me WhatsApp. convidar. Então, Pior que é verdade. é Eu importante. tenho o meu ainda, 40 anos de casado. Mas Ah. Eu tenho todos. Eu tenho uma caixa com todos os Ah, de convites todos que tu é. de casamento que eu recebi. Vai lá, Rebeca, rapidinho, 30 segundos. Então, assim, gente, a importância da dança é o seguinte. Primeiro, não passem vergonha. Não tenham uma pista linda, um casamento maravilhoso. identidade linda. Tudo vai sair no vídeo e vocês não saibam o que estão fazendo. E, de verdade, isso me choca às vezes. É uma vergonha alheia muito grande. Então, tirem um tempo, então, pelo menos 6 meses de antecedência para fazer a dança. Por que 6 meses? Porque você não sabe se você é bom, se você é ruim, se vai demorar, se não vai. Ninguém sabe. Então, a gente vai se testando, né? Espaçando mais as aulas. E a Adri tem uma coisa que ela fala para os noivos dela, que eu falo para todos, eu digo para outras cerimonialistas falarem, que é, tu tem que abrir a pista de alguma forma. Qual vai ser a tua forma? Tu vai cantar? Tu vai ser DJ? Não. Então, dançar é uma grande forma, né, de abrir essa outra parte da festa. E deem o tempo de vocês para o corpo de vocês entenderem. Óbvio, busquem uma pessoa profissional para fazer isso de casamentos. Não, é minha professora de balé da esquina. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. E sigam, se for 15 anos, a Dança dos 15 no Instagram ou Dança dos Noivos. É isso aí. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Não parece, mas já passaram 66 minutos. Então, agradeço muito a presença de todas vocês. A gente que agradece. Vamos lá, vamos continuar trabalhando para não ser invisíveis. E a gente volta no próximo episódio. Até!